Essa é a nossa segunda aula de eletrodinâmica. Nós vamos estudar os circuitos simples. O que é uma pilha seca? Um campo elétrico pode ser estabelecido no interior de um fio condutor ligando as suas extremidades aos polos de uma pilha seca, usadas em rádios e lanternas, como nós vimos no slide anterior. Isso ocorre porque a pilha é capaz de manter uma DDP é diferença de potencial, entre esses polos, graças a uma reação química entre elas. Então, aqui nós temos a parte externa de uma pilha, né, com dois polos, o polo A positivo e o polo B negativo. Tá? E aqui nós temos o interior da pilha. Nós temos o polo positivo, o polo negativo, um tubo de zinco, que no caso, conectado ao polo negativo, um bastão de carvão, que é o polo positivo, o bióxido de manganês, que é um despolarizante, e o eletrólito contido em matéria gelatinosa, que é o cloreto de amônia. E ali na letra C nós temos o símbolo utilizado para representar a pilha nos circuitos. Tá? Então, nós temos a pilha, representada por aquele tracinho, né, em negrito, e os polos positivo e negativo. Aqui nós temos a associação de pilhas em série. Tá? Então, a voltagem fornecida por uma pilha seca é de 1,5 volt. Tá? No entanto, é possível associar várias pilhas de modo a obtermos uma voltagem maior. Isso nós estamos acostumados de ver nos aparelhos movidos, né, que funcionam a pilha. Então, no caso aqui, nós temos 3 pilhas associadas em série. Veja o símbolo delas ali, naqueles tracinhos em negrito, e os polos positivo e negativo. Então, nós temos, por exemplo, encostamos o polo positivo no negativo e assim por diante, e ligamos as extremidades aos fios condutores e assim ligamos a algum tipo de equipamento. Então, no caso, nós temos aqui 3 vezes 1,5 volt, nós temos uma diferença de potencial, né, uma DDP, de 4,5 volt. Tá? A voltagem é de 4,5 volt nessa imagem. Aqui nós temos a representação de um circuito simples, né, e o sentido da corrente. Tá? Então, o sentido da corrente que nós vamos usar é o convencional, né, pois as cargas positivas tendem a se deslocar de onde o potencial é maior para onde o potencial é menor. É como se fosse um potencial gravitacional, sempre cai do alto para baixo, né? Então, nós temos ali a bateria representando a nossa fonte, um condutor ligado aos polos, né? No sentido da corrente, então, sai do polo positivo. E ali depois nós temos a representação esquemática do circuito. Então, no caso, a bateria, ela tem aquela representação, né, dos tracinhos em negrito, e os polos positivo e negativo, né, negativo da minha direita e o positivo da esquerda, né? Então, saindo, o sentido da corrente saindo do polo positivo, então tem aquele sentido. Eu meço em 2 pontos desse circuito, a corrente é igual, tá? A corrente em B é igual à corrente em A. Tá? Então, para nós entendermos como é que fica a corrente nesse circuito simples. Tá? E aqui nós temos uma transformação de energia. Tá? Então, a energia química lá da bateria para a energia luminosa da lâmpada. Então, a corrente elétrica se mantém constante em qualquer ponto do circuito, mesmo com a lâmpada ligada. Tá? Como nós já vimos, né? Lá, lembra? Corrente em A é igual a corrente em B. Então, nós temos 2 amperes em todo o circuito, saindo do polo positivo para o polo negativo.
Quando a corrente passa por um aparelho, ocorre uma variação de energia, tá? Então a corrente não muda, a energia, no caso, é transformada em energia luminosa. Depois nós vamos entender por que dentro daquela lâmpada, que está representando uma lâmpada incandescente, né? Existe uma resistência, né? E aquilo aquece, então transforma a energia térmica em luminosa. Agora nós vamos fazer esse exercício, né? Um estudante possui um rádio que funciona com uma voltagem de 6 volts. Quantas pilhas secas deve o estudante associar em série para fazer funcionar o seu rádio? Lembrando que a pilha é 1,5 volt, então nós vamos precisar de 4 pilhas de 1,5 volt. Agora vamos fazer um esquema mostrando como deve ser essa disposição das pilhas na associação feita pelo estudante. Então, nós temos 4 pilhas representadas ali e os polos positivo e negativo. Suponha que o estudante do exercício anterior tenha associado suas pilhas secas dessa maneira mostrada na figura. Vocês acham que está certo? Ó? Polo B negativo, né? Depois positivo, negativo e ali positivo com positivo, né? E o polo A negativo também, tá? Então não está certa a maneira como ele montou o circuito das baterias. Agora, então, entre A e B, quanto nós vamos ter? Qual a voltagem que nós vamos poder obter no final? Tá? Entre o polo B, o A e o B, nós só temos correto aqui 2 pilhas. Então, nós vamos ter 3 volts apenas, tá? Da maneira como ele ligou. E nós seguimos para a aula 3 de eletrodinâmica.